queria aprender diversas coisas, né? Primeiro, como que eu faria para poder organizar um projeto tão grande assim, né? Como que eu poderia organizar o meu próprio código, né? Deixar mais legível. Assim que eu entrei no GoStack, foi sensacional, porque uma das primeiras aulas lá com o Diego, né? Ele escreve um código, a gente escreve tudo, beleza. Aí o que ele faz em seguida? Agora vamos refatorar. E aí foi aí que eu falei, cara, eu tô no lugar certo, é isso mesmo que eu quero. Beleza, Mike Brito na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Alumni, onde a gente vai falar aqui sobre jornadas, sobre pessoas, carreira, evolução, tecnologia. O episódio Alumni é muito sobre você, é sobre a Rocket City, o impacto que a gente tem feito na carreira das pessoas e como essas pessoas vão ensinar a gente também sobre mentalidade, sobre estudo, sobre foco, sobre comunidade. Muita coisa legal que eu tenho pra conversar. Eu nunca vou estar aqui sozinho, porque Alumni significa ex-aluno, vem lá do latim, é aquela pessoa que passou pela jornada da Rocket City. Para nosso caso aqui específico, a gente fala que é toda aquela pessoa que está passando a jornada da Rocket City para poder ensinar pra gente várias coisas legais. E hoje eu tenho uma pessoa aqui incrível, que é o Daniel de Azevedo Silva. Ele acabou de completar aí um mês, já vai fazer um pouquinho mais quando esse episódio estiver online. Ele é dev front-end lá na Globo, lá na editora Globo. Isso é sensacional. E o Daniel vai estar aqui para contar pra gente a jornada dele como uma pessoa programadora, como que ele iniciou, quais foi, que ele fez faculdade, o que é que ele foi fazendo nesse meio de caminho, que foi trazendo para ele oportunidades e como que ele tá hoje nessa vaga. Claro, qual foi o papel da Rocket City nisso tudo. Fala, Dani, tudo bem? E aí, pessoal? E aí, Maicon, beleza? Tudo tranquilo? Cara, belezinha aqui, cara. Você tá falando da onde? Eu falo de Petrópolis, Rio de Janeiro, região serrana. Cara, muito obrigado por dedicar o seu tempo pra gente estar aqui batendo esse papo. E eu queria, cara, começar abrindo com uma pergunta querendo saber como que é o seu trabalho na Globo, né? Como que foi que você chegou nessa vaga? Tô lá há pouco tempo, né? Tem cerca de menos de um mês. Mas assim, a gente já pode perceber que é um ambiente muito legal de se trabalhar, a galera lá é muito acolhedora. A gente trabalha com diversas coisas, né? Como é um jornal, a gente tem diversos assuntos para serem trabalhados, né? E acho que isso é o que mais me intriga, assim, é o que eu mais tenho gostado de lá, assim. Apesar de eu não ter trabalhado em várias vertentes, né? Como eu tô lá há pouco tempo, só de ter essa possibilidade já me anima, né? De saber que eu vou poder trabalhar em várias áreas, com diversos temas, né? Cara, eu vou te falar que quando eu escolhi programar, uma das coisas que eu achei massa, assim, na faculdade falaram isso, eu lembro que isso daí deu uma peneirada na galera. Que o pessoal, acho que não lembro, um professor ou uma professora falou assim, ó, o legal da nossa área é que a gente vai ter que estudar muita coisa. Então, se você fizer um aplicativo para um advogado, você vai ter que entender de direito. Eu juro, acho que na outra semana, algumas pessoas já não estavam lá, porque eu acho que eles não gostaram disso. Mas isso eu falei, cara, é isso que eu deixei o negócio mais vivo. Isso parece que é o mais legal de tudo. É justamente a gente trabalhar com diversas coisas e você, além da programação, você tá fazendo isso na editora Globo. Você foi contratado para que área, assim, específico? Então, eu tô como web developer lá, né? Desenvolvedor web. Trabalho mais nessa parte, trabalhando ali com React, CSS, Ah. HTML, E, nesse e sentido, assim. isso é como se fosse um jornal online que você tá fazendo? Então, a gente faz alguns infográficos pro próprio jornal, né? Então você entra lá no Ah, Globo, tem as matérias, aí tem lá, acesse um sim. infográfico. Aí eu trabalho nessa Ah, parte, que faz os infográficos para as matérias, né? caramba, que A gente legal. também Isso é um trabalha com alguns aplicativo. especiais, coisas do tipo, assim. Aham. Isso é aplicativo, então, com React. Isso é, Ah, com cara, que React. massa, cara. E como que foi que você entrou, assim, nessa vaga? Foi assim, meio que inesperado, né? Eu programo há pouco tempo, assim, mas eu comecei a programar no iniciozinho de 2020, ali no finalzinho de 2020. Caramba, Então cara, tem é mesmo. pouquíssimo tempo, né? Um ano e pouquinho, assim. Nossa, mano. E aí E é já aquela tá. sensação mesmo de ter atingido o próximo nível, assim. Às Pô. vezes dá um pouquinho de síndrome do impostor, assim, sabe? Mas aí a gente fecha o olho e vai pra cima, não tem jeito. Cara, eu tô mais de 10 anos na área e até hoje tem, então é normal. Aos É, poucos a pois gente é. vai, assim, não se comparando com os outros, a gente vai... Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai vendo que a gente não sabe. Isso é uma verdade, cara. Você vai estudando, você vai vendo, cara, puxa, eu não sei tanta coisa. Mas você vai vendo a sua evolução, aí é o lance. É sempre você olhar a sua evolução. Pô, cara, um ano e pouquinho, cara, com certeza tem gente que tá mais tempo estudando e ainda não teve oportunidades assim, entende? Você foi atrás da vaga ou a vaga te encontrou? Como que foi?
Cara, foi meio que uma junção de duas coisas, assim. O meu primo conhece um rapaz que já trabalhava lá na Globo, ele comentou com ele da vaga, aí meu primo me mandou todos os dados, e aí eu enviei meu currículo e tudo mais, eles gostaram de mim, meio que deu match, né? E a gente foi seguindo com o processo. Eu tava meio desacreditado, mas no final deu tudo certo, assim. É mesmo? Tipo, rolou um medo, então? Rolou, com certeza. Ah, Eu achava que, justamente por conta da minha experiência, né? Eu tenho, assim, pouco tempo de experiência, né? E trabalhar na editora Globo é algo que eu almejava daqui a bastante tempo, né? Daqui uns 3, 4, 5 anos. E aí, quando cara. essa oportunidade veio, que ela deu certo, a princípio dá aquele espanto, assim, né? Sim, Aquele cara. medo de início. Cara, porque assim, pô, imagina, o nome traz um peso, né, cara? Você já fica assim, caramba, tipo, Globo. Assim, eu tava vendo que você estudou física. Você é formado nisso? Sim. Vamos voltar lá bem atrás, assim, né, para eu poder explicar como isso tudo aconteceu. Eu tive meu primeiro contato com programação aqui dentro de casa, porque meus irmãos já trabalham meio que nessa área, assim. Eu tenho dois irmãos mais velhos, mas eu nunca me interessei muito por programação. O primeiro ano do meu ensino médio eu entrei para um técnico em TI, mas eu acabei desistindo, porque lá a gente perdia algumas matérias, por exemplo, de história para poder ter as matérias técnicas. Nesse sentido, assim, eu queria muito fazer o Enem, eu queria muito fazer uma faculdade, né? Aí no final do meu ensino médio, eu gostava muito de fotografia. Eu já fiz alguns cursos de fotografia também e eu queria muito fazer cinema. E através do cinema surgiu o meu interesse com a física, de entender como a câmera funcionava ali. Eu sempre fui muito curioso, né? Gostava muito de tirar foto das estrelas também, o que foi aguçando ali essa questão toda de astronomia, de entender como funcionava. E eu ingressei no curso de física. Fiz o curso de física, né? Ali dentro eu tive uma ou duas matérias de computação, e aí eu voltei a ter contato com a programação. E aí, durante o meu curso de física, eu também tive a oportunidade de ir para Portugal. Eu fiz um intercâmbio lá de 6 meses. Lá eu morei com dois poloneses, e esses poloneses eles programavam também. E aí eles me ensinaram algumas coisas, tipo, como acessar o meu computador remotamente através do computador deles. E aí aquilo foi me instigando, assim. E também participei num projeto que tinha lá em Portugal, era pioneiro, lá no norte de Portugal, que era um projeto que estava vindo da Finlândia, que era uma tentativa de formar startups, assim. Então as empresas entravam em contato com um grupo de alunos e a gente tinha por objetivo tentar solucionar o problema daquela empresa. E eu via que muitos daqueles problemas, de uma certa forma, estavam relacionados à tecnologia, né? E isso também foi me instigando cada vez mais. E aí, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu finalizei o meu curso de graduação e assim que eu finalizei, no mesmo período, abriu uma oportunidade de fazer um curso aqui na minha cidade relacionado a isso, que era uma residência de software. Eu moro aqui em Petrópolis, né? Ela durou por volta de 4 meses, mais ou menos. E aí, no final desses 4 meses, uma empresa gostou de mim e acabou me acolhendo e me contratando, né? E aí, esse foi o meu primeiro emprego aí na área de programação. Na verdade, foi um caminho que foi te trazendo oportunidades no meio disso, né? E eu acho que assim, talvez o contato com a programação que você teve dentro da física também dá aquela despertada, né? Isso te ajuda? Você acha que a física te ajuda na programação em algum sentido? Assim, na física a gente tem muito essa questão de resolver problemas, né? De trabalhar muito com lógica. Então a gente tem ali um problema e a gente tem que resolver com as ferramentas que a gente tem. Então Sim, se a gente sim. tem lá um problema de mecânica, né? A gente tem ali certas fórmulas, certas funções, né? Que a gente Uhum, aplica para sim. poder resolver e tem que tratar essas funções, trabalhar com elas. E acho que essa lógica vem bastante também da programação, né? Com a física. É porque é legal, assim, mesmo a gente tendo um caminho um pouco diferente, tem muita gente com caminhos vários caminhos alternativos. Cada vez que eu vou conversando com a Alumni, por exemplo, você eu acho que é o segundo, acho que foi a Isa que eu conversei, que também fez física. Ficou essa dúvida, né, de saber como que uma coisa encaixa com a outra. E é legal que, assim, eu percebo as oportunidades da faculdade, porque você pôde ir pra fora, você pôde conhecer outras pessoas. Percebo também o lance da lógica que você falou e também da visão de resolução de problemas, né? Que são coisas que a gente pode construir de outras formas? Sim, mas é que legal que na tua história isso daí fez todo sentido, né? Então isso é massa pra caramba. Eu tinha guardado aqui uma dúvida que é sobre o seu programa de residência de software, né? Eu queria saber sobre esse programa aí, quem que é que promove, como que funciona ele. Então, cara, esse programa é muito, muito maneiro. Ele acontece aqui na Serra do Rio de Janeiro, né? Eu sou da região serrana. E esse projeto ele acontece
todo ano, né, eu fui o primeiro a participar da primeira turma aqui em Petrópolis, assim que eu terminei a faculdade. As empresas aqui das cidades, elas se reuniram, criaram o Serra Tech, então se o pessoal jogar aí no Google e tudo mais, eles vão achar com certeza o Serra Tech. E o Serra Tech, ele promove essa residência de software, que é uma ideia de formar mão de obra para as empresas daqui de tecnologia, né? Você se inscreve lá, faz entrevistas e aí você passando nesse projeto, né, eles vão te ensinar toda a base necessária para você começar na carreira de programação dentro das empresas. Então lá você vai ter desde aulas de inglês até aulas de comportamento, assim, né? E também mais trabalhando as hard skills como HTML, CSS, banco de dados, criação de API. E assim, é muito intenso, são cerca de 8 horas por dia durante os 4 meses ali. É uma residência mesmo, né? Você vive aquilo durante aquele tempo. E aí, saindo de lá, você tem a possibilidade das empresas contratarem, né? O curso, na verdade, é feito para isso, né? Para poder criar mão de obra para as empresas poderem ter acesso a isso, né? Eu, assim que terminei o curso, depois de um tempo, eu fui convidado para dar aula lá de React Native. Então, eu cheguei a dar umas aulinhas lá, fui monitor também. O projeto é muito sensacional, então quem for aqui da região serrana, se quiser dar uma olhada, uma pesquisada aí, fique à vontade que vale muito a pena, é sensacional. E a sua experiência ensinando, assim, foi massa? Eu já tinha uma certa experiência ensinando porque eu fiz licenciatura em física, né? Acho que eu não Foi cheguei a licença... comentar. Ah, Eu fiz licenciatura. licenciatura em física, não fiz o bacharel. Então, Aham. assim, até mesmo nesse gap entre eu me formar e fazer esse curso, né? Eu Uhum. cheguei a dar 1 mês e meio de aula aqui na região, né? A aula de física. A única coisa que mudou foi a matéria, né? Mas da aula em si, sim, eu já tenho uma certa experiência, né? Perfeito. E é claro Perfeito. que, de novo, bate todo o nervosismo, né? Porque eu sabia Não. programação há pouquíssimo tempo. Aham. Mas é isso, assim, acho que é legal também porque me forçou a estudar ainda mais, né? Quando você tem que dar aula, ensinar Sim. algo pra alguém, cara, aquilo tem que estar, assim, muito certo na sua cabeça, sabe? E é claro que, assim, às vezes batia dúvida durante a aula e é isso, assim, todo mundo é humano, todo mundo erra e vida que segue, bola pra frente. Eu sinto a mesma coisa quando eu tô ensinando. É aquela sensação de, cara, será que isso daqui que eu tô falando é assim mesmo? Será que ainda é assim? Especialmente na programação, será que ainda é assim? Mas o grande lance, que pra mim foi, assim, cara, cada vez melhor, é justamente ter pessoas, uma comunidade muito legal, que te ajudam também a ir pro próximo nível. Mesmo se você falou alguma coisa que já não tá mais daquele jeito, você tem então esse feedback das pessoas. Então, eu só consigo ver evolução. Igual você falou, você sente que você precisa saber melhor o assunto para você poder passá-lo para frente. E ao mesmo tempo, quando você está passando para frente, você também está reforçando para você e tendo a oportunidade de alguém chegar e falar, cara, mas às vezes é uma pergunta que te faz olhar com outros olhos, não é? Você fala assim, não, eu sei o assunto, beleza, você passa o assunto. Alguém te faz uma pergunta que você fala, cara, eu não tinha pensado dessa forma, eu acho que eu vou ter que pesquisar para eu ver essa resposta específica para essa dúvida aí. Cara, então eu só vejo crescimento também. Muito massa isso. E eu queria saber agora, o processo na Rocket City, que momento que entra a Rocket City na sua vida e que começa a fazer as coisas mais sentido? A Rocket City entrou exatamente nesse momento, após eu dar aula nesse curso. Eu acho que, assim, no aprendizado a gente tem vários momentos, né? Quando a gente está ali aprendendo, a curva de aprendizado é muito grande. E aí tem um momento que você fala assim, caramba, eu sei tudo. Acabou. E aí você dá de cara com uma parada e você fala assim, peraí, eu não sei nada, eu não sei absolutamente nada. Tem um mar de Aham, coisa ainda para eu aprender, né? aham. E eu acho que foi exatamente nessa mudança, assim. Eu já sabia construir layouts, aplicações, e aí teve um dado momento em que eu me deparei com determinada coisa, agora eu não consigo me recordar qual, né? Mas que me deu esse estalo, e que eu falei, caramba, peraí, ainda tem um mar de coisas aqui para eu aprender que é infinito, né? E aí, como é que eu faço para continuar aprendendo? Eu não sei mais onde procurar, assim, né? Não sei qual caminho seguir. E aí foi onde a Rocket City entrou, assim, na minha vida. Eu já acompanhava vocês há muito tempo, né? E aí foi nesse momento que eu percebi, porque aqui a gente tem um caminho a ser seguido, assim, né? Vocês meio que abrem um jogo pra gente, dão certos caminhos pra gente seguir. E ali foi ali onde eu senti necessidade, assim. Não só de descobrir coisas novas, né? Mas também de poder aprender essas coisas. Eu sempre pego muito nessa parada que vocês falam, que é dar o salto pro próximo nível, né? E naquele momento ali eu sentia que eu podia dar o salto pro próximo nível, eu queria, mas eu não sabia como. E acho que foi aí que a Rocket City entrou, assim. Pô, sensacional. Sempre que eu tô conversando aqui com a Alumni, eu começo a perceber coisas que são bem, assim, semelhantes. Por exemplo, o lance da necessidade da evolução constante, cara. Por isso que eu acho que a gente criou essa hashtag Never Stop Learning, ou seja, nunca pare de aprender,
porque a gente percebeu isso na comunidade. Cada programador tem essas peculiaridades. Então, tem aquele programador que talvez fique satisfeito? Tem, que segue sua vida tranquilo naqueles conhecimentos. Mas toda vez que a gente percebe aquelas pessoas que estão dando saltos, cara, que estão indo pro próximo nível, essas pessoas têm esse lance de fico incomodado de ficar parado, eu preciso aprender mais uma coisa, eu preciso saber o que mais eu tenho que aprender. E, cara, eu lembro que pra mim a Rocket apareceu no momento que eu tava querendo voltar pra carreira, né? E a mesma coisa, eu quero voltar pra carreira. O que eu preciso aprender nos dias de hoje pra eu estar bem inserido no mercado? Os dias de hoje é React, isso era 2018, né? 2019. Os dias de hoje, React. E não, beleza, então é isso que eu preciso aprender pra eu dar esse próximo passo. E eu já até conversei com a alumni aqui, que estudou com a gente, fez as trilhas. Inclusive, eu acho que foi até bem fresco, assim, acho que o último aluno que eu conversei fez as trilhas ali, fez certinho as coisas, entendeu o jogo, cara. Ele entendeu muita coisa de mercado e começou a trabalhar com outra coisa, com Java, eu acho. Ele foi contratado para trabalhar com Java, alguma coisa assim. Então, veja, pegou muita isso do mercado, que é que tá acontecendo, o caminho aberto, né, igual você falou assim, a gente mostra qual que é um caminho. Aquilo ali vem trazendo muita informação. E ainda que o Dani possa trabalhar depois com outra coisa, você já tem bastante conhecimento do que é que está acontecendo dentro desse universo. E são vários, claro, mas isso é sempre uma coisa a mais, é sempre algo a mais que vai deixar a gente no próximo nível, né? Não é só um curso ali específico, que eu vou aprender React Native, React e Node, né? Não, tem vários outros caminhos ali que vocês sempre deixam em aberto. Uhum. Por exemplo, no que eu fiz, né, o GoStack, eu peguei essa última turma, né? É específico, a gente aprende React Native, React e Node. Mas é tudo explicado por quê, né? E todas as outras possibilidades. Isso é muito maneiro também. Então, cara, eu trabalho com Node aqui no back-end, mas eu poderia trabalhar com Java, por exemplo, né? E tá claro pra você, tipo, o caminho das coisas, né? Como mesmo trabalhando no back-end com Java, você só vai depois estudar a sintaxe. Como é que na sintaxe do Java você vai escrever aquilo que você já tem o conhecimento, né? É isso que eu acabo percebendo também. Estudo é sempre investimento. Eu sempre falo isso demais pra galera. A gente nunca olha o estudo como, tô gastando um tempo aqui. Não, você tá investindo. Você só, claro, precisa às vezes ter uma mentalidade para crescimento. Que cada alumni que eu trago aqui, que a gente conversa, eu percebo mentalidades, né? Então, por exemplo, você vai se candidatar lá, você foi fazer o processo seletivo da Globo. Você tava um pouco com medo, mas você não permitiu que o medo te parou. Você tem algo a mais. Você tem aquele, cara, eu vou continuar, beleza, o medinho tá aí. A síndrome do impostor, você tem, eu tenho. O que a gente faz? A gente não para por causa dela. A gente continua, a gente tá evoluindo. Então são pontos de mentalidade que a gente vai trazendo aqui, que as coisas vão se encaixando, sabe, na cabeça das pessoas. E é isso, cara, é isso que a gente sempre quer trazer. Outra coisa, na Globo, não sei porque você tá super novo ainda, mas na sua carreira, em específico também, dentro da Rocket City, a gente sempre fala muito de comunidade, das pessoas ajudando as pessoas. E a gente entende que isso daí é um acelerador de carreira, cara. Quando um ajuda o outro, a gente consegue evoluir muito mais. Você sentiu isso na Rocket? Você sente isso na sua profissão? Cara, acho que isso é uma das grandes maravilhas assim, do mundo da programação, né? Que o pessoal é sempre muito acolhedor e sempre um tenta resolver o problema do outro, né? Eu sempre falo que quando uma pessoa tem um problema, parece que a comunidade inteira tem um problema, né? Não é só aquela pessoa. Então todo mundo se volta ali meio para resolver. E eu percebi isso em todos os ambientes que eu pude participar até agora, assim. Tanto na minha empresa antiga, tanto na Rocket também. Às vezes eu tinha algum problema em alguns projetos pessoais, ou até mesmo na minha empresa antiga ali que eu não consegui resolver. Lá na Globo também agora, né, que eu entrei. Também é muito assim, ainda mais por eu ser novato, né? Ainda estou aprendendo lá como funcionam os sistemas e tal. A galera está sempre muito disposta a ajudar. É uma quebra de paradigma daquela concorrência de mercado, que um fica tentando puxar tapete do outro. Mas dentro da programação, é meio que não faz nem sentido, porque tem tanta oportunidade, tem tanta coisa para se fazer, que é muito difícil que um vá fazer a mesma coisa que o outro. Porque senão, né, não teria, assim, brigas à tapa por programador, porque justamente a gente tá precisando, né, o mercado tá precisando bastante. Então tudo que a gente precisa, claro, ser uma pessoa diferenciada. Não é, eu sempre falo isso, não é assim, vou programar, já tô na área. Não é assim, a gente vai aos poucos entendendo qual que é essa diferença que faz a diferença. Então, por exemplo, quando você percebe que a comunidade está disposta a se ajudar, você é automaticamente algo diferente, é um diferencial. Porque, vou dizer por exemplo, quando eu entrei
pra programação, minha cabeça era, eu vou tratar com computadores, eu não vou tratar com pessoas. E aí, a realidade não é essa. A realidade a gente percebe que não, eu vou tratar com pessoas, eu vou ajudar pessoas. E as pessoas vão me ajudar de volta e assim vai. E isso transforma a gente, é um diferencial, né? Outra virada de chave. Aí já não é minha, já vi de uma pessoa que uma vez falou pra mim, mas então é tudo QI dentro, né? Não, cara, não é QI, é networking, cara, é diferente. O QI é uma coisa injusta, né? Tipo, a pessoa indicou, não, vou colocar sem a pessoa ter habilidade, sem nada. O network é, cara, eu vou te ajudar, você vai me ajudar, você tá vendo o que eu estou fazendo, você tá vendo a minha evolução. Poxa, se você tiver alguma coisa pra me oferecer, alguma oportunidade, você vai confiar em quem? Se você é o dono de uma empresa, você tá vendo o cara ali, você tá vendo o cara evoluindo pra caramba, ou então você tem alguém ali dentro da sua equipe que você confia pra caramba, e essa pessoa vem e fala, cara, observa esse cara aqui tá interessante. É diferente network do que QI. Então são várias quebras de paradigma, cara, que a gente precisa aos poucos ir entendendo, né? Dentro dentro da tecnologia, né? E a programação e as linguagens em si é uma skill dentre várias outras que você precisa ter, né? Acho que essa é uma outra pegada também que eu demorei para perceber também. Quando eu estava lá no início da programação, acho que era meio nessa pegada assim que você falou também. Eu vou lidar com o computador, então se eu entender como o computador funciona, eu souber programar tudo ali, perfeito, vai me dar super bem. E na real não, tem todo um entorno ali, né? Uma comunidade. E é aquilo mesmo que eu falei, assim, programar é uma skill dentro das várias outras que você precisa ter, né? Pra poder Cara, lidar. Assim. perfeito. Sempre eu falo para as pessoas assim, ó, você quer tentar a vaga? Você tá começando agora, você já pegou um pouquinho das coisas. Mas eu não sei se eu tô pronto. Vai atrás das vagas. Você tem que romper o primeiro momento, que é aquele momento, aquele pedido de, a empresa chega e coloca uma lista de tanta coisa que você fala, impossível para mim. Você tem que quebrar essa barreira. Né? Ainda que eu sempre falo assim, cara, vê tudo aquilo ali, pega em uma semana e vê se você dá uma olhada geral e coloca no seu currículo que você tem conhecimento. Vai lá e se aplica, quebra essa primeira barreira. Por quê? Você vai conversar com pessoas. Nesse momento de conversar, da entrevista, é que a coisa começa a fazer sentido. Por quê? A pessoa vê coisas além em você. Ela começa a ver se você realmente é uma pessoa que tá com muita vontade, se você tem uma mentalidade de aprendizado, de evolução. Cara, e isso te coloca dentro da vaga. É incrível isso. É o que você acabou de falar, Dani. A hard skill é um detalhe dentro de tantos detalhes. E soma-se muitos outros detalhes quando você vai no tete a tete, pessoa a pessoa. Você pode falar, olha, eu tenho conhecimento, é muito leve sobre isso, mas estou disposto, isso aqui vai ser minha profissão, eu vou resolver aqui dentro, pode contar comigo. Então, às vezes, a empresa está procurando um certo tipo de pessoa que tá mais pro soft skill do que o hard skill. E aí a empresa entende que o hard skill vai vir. Né? Então tem tudo isso. Lógico que vai ter empresa que está só em busca da hard skill, não quer muito saber no primeiro momento da soft skill. Isso também tem tudo, né, que a gente encontra por aí. Mas não existe só um caminho só. Por isso que eu sempre falo, rompe, tenta ir lá, porque você vai mostrar quem é você, sua personalidade, quem sabe você consegue entrar numa vaga, né? Mesmo que você não passe no processo seletivo, você participar de um processo seletivo já te dá uma experiência muito maneira de entender como aquilo funciona, né? Então, quando você está participando de um processo seletivo, de uma certa forma ele te prepara para os outros próximos processos que virão, né? Você já começa a entender como que esse esquema funciona, as coisas que são mais perguntadas, né? Então, assim, você vai meio que criando esse calo, assim, para as próximas entrevistas. Cara, sensacional. Eu lembro até hoje uma conversa que eu tive com a Jennifer, que foi uma alumni também. Ela falou assim, olha, eu percebi como passar em vaga. Eu percebi o que eu precisava pra passar em vaga. Eu falei, cara, você podia criar um conteúdo, vários conteúdos a respeito disso, porque é o que a gente quer, cara. A gente quer saber isso. Ela falou, sabe como eu percebi? Me aplicando muito. Eu comecei a me aplicar demais pras vagas e comecei a ver o que é necessário, porque é outro tipo de aprendizado. Assim como, mano, igual você falou, você vai estudar pro Enem, cara, é um tipo de estudo diferente de você estudar para um concurso específico de, sei lá, uma Polícia Federal. Cada um tem um jeito, né? E se aplicar para vagas também. E depende, claro, da vaga. Você vai pegar uma vaga de umas FANGs, né? Tipo, Facebook. É outra pegada de aplicação de vaga. Não é o comum que a gente vê por aí. Tudo é aprendizado. E eu falo muito isso, não vá querendo a vaga em si, vá querendo o aprendizado que essa vaga vai te dar, ou só essa tentativa de vaga vai te dar, porque você pode receber um feedback massa, né? A pessoa pode falar, cara, falta você estudar isso, já vai te colocar mais no caminho,
E assim vai, né, Dani? Vamos falar um pouco agora de coisas difíceis e como que a gente superou coisas difíceis. Vamos começar ali na Globo, né? Você tá novo na empresa, mas você já consegue identificar algumas dificuldades que você tem e o que você faria para resolver essas dificuldades ou faz para resolvê-las? Assim, como eu tô muito no início, ainda é difícil dizer, assim, sabe? Mas já tive algumas dificuldades, sim. Sempre quando eu tenho alguma dificuldade, né, falando de uma forma geral, a primeira coisa que eu faço é pesquisar aquilo na internet, ver o que estão falando sobre aquilo, pesquiso nos fóruns. E se eu não consigo achar nada na internet, assim, porque assim, claro que na internet tem aquilo que você está pesquisando, mas às vezes é a forma como você pesquisa, né? Às vezes o assunto é assim tão complicado pra gente, né, que tá no início assim, que a gente não sabe nem como pesquisar aquilo, né? Então às vezes a gente procura, mas a gente não encontra. E aí, enfim, se eu não conseguir encontrar nada, o segundo passo que eu dou é pesquisar alguém que já está ali há mais tempo, né, que é mais experiente, se tem algum link que possa me indicar ou algum caminho que eu possa seguir para poder pesquisar aquilo. Se aquela pessoa também não conseguir, né, aí eu já começo a partir mais para a comunidade, aí criar as minhas próprias perguntas dentro da comunidade, né, para que outras pessoas também possam encontrar quando eles fizerem as mesmas perguntas que eu, né? Cara, Porque, sensacional. porque é aquilo, as respostas estão lá. Tem tudo na Sim. internet que você quiser procurar de programação. Aham, Mas sim. a questão é como você pergunta. E às vezes a forma como eu pergunto ou como um colega meu vai perguntar é diferente do que está lá na internet. É verdade, é Então quando verdade. você não encontra lá, você tem que refazer aquela pergunta, né? Para que outra pessoa Perfeito. possa encontrar. Caramba, perfeito. E uma vez. Existem muitas definições para definir um sênior, um pleno, um júnior. Uma das definições que eu vi uma vez, eu falei, cara, essa é muito boa. É que não morre em si, mas, tipo, já ajuda a entender um pouco. O júnior ainda não sabe as perguntas a se fazer, o sênior já sabe. É isso. O sênior sabe qual pergunta fazer pro Google trazer a resposta e o júnior ainda tá aprendendo as palavras e as perguntas. E aí, nesse meio do caminho, você falou, cara, isso que você falou também é outra mudança de chave. Refaz essa pergunta e deixa lá na internet para as pessoas, cara. Né? Tipo, você está contribuindo com a comunidade. Por várias vezes eu já parei assim e falar, cara, nossa, eu demorei, tipo, sei lá, duas, uma. Não importa, eu demorei muito tempo para achar essa resposta. E é uma resposta que, cara, tá meio óbvia para mim. Eu vou colocar lá no fórum que eu achei a resposta, como foi meu problema, e vou tentar voltar nos outros fóruns que não tinha e falar, e já pude ajudar pessoas assim, cara. É legal o seu processo. Então, você primeiro pesquisa, perfeito, né? Você tá fazendo o seu, você sabe que é isso que você precisa fazer. Segundo, pô, tá difícil, não consegui achar. Colo em alguém que tenha ali uma senioridade, talvez ali dentro da empresa, que possa te passar um link, um caminho, certo? Se essa pessoa também não passou por isso, aí a comunidade vai te ajudar. E se a comunidade chegar num consenso, você ainda contribui mais deixando isso daí. Cara, não, ouro, que você falou aí, sensacional. É sério, tem gente que ainda não passou por isso, que um dia vai ouvir isso daqui e vai fazer sentido pra pessoa também. Muito legal, cara. Você consegue lembrar, assim, qual que seria uma das maiores dificuldades que você tinha, assim, e que você olhou e falou, cara, faz sentido, né, investir na Rocket City. Você consegue imaginar ou lembrar de alguma coisa super específica? Você até falou, né? Você falou, cara, não, é a minha necessidade de ir pro próximo nível. Mas se tem alguma coisa assim, cara, isso aqui foi mudança de chave, isso aqui eu tive que investir na Rocket. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, ela é uma fábrica de software, né? Então, às vezes a gente pegava alguns softwares que eram assim enormes, né? O que me fez querer participar da comunidade assim foi porque eu queria aprender diversas coisas, né? Primeiro, como que eu faria para poder organizar um projeto tão grande assim, né? Porque assim, às vezes a gente começa com um time e o time vai crescendo, né? E aí no final tem tantos códigos, né, que a gente acaba ficando meio perdido assim. Então, como que eu poderia organizar o meu próprio código, né? Deixar mais legível, deixar o código melhor, né? Sem precisar comentar ou nada do tipo. Assim que eu entrei no GoStack, foi sensacional, porque uma das primeiras aulas lá, com o Diego, né? Ele escreve um código, a gente escreve tudo. Eu falei assim, beleza. Aí o que ele faz em seguida? Agora vamos refatorar. E aí foi aí que eu falei, cara, eu tô no lugar certo, é isso mesmo que eu quero. E ele refatora o código todo, vai mudando toda a estrutura do código, e aí você vai criando mecanismos ali na sua cabeça, né, de entender como que isso funciona, né? Da escrita do código, de você parar, analisar, refatorar ele, reescrever. Você falando isso daí me fez lembrar, eu tive vários fatores de eu ter investido também. Cara, um deles, eu lembro muito, assim, eu até olhando
meio que a grade, assim, eu queria muito saber algumas patterns, alguns design patterns, sabe? Algumas coisas do mercado. Não era livro, assim, sabe? Porque o livro tem muita coisa e tem coisa que você não usa, pô. Tem coisa que ali ele vai trazer e talvez nunca na sua vida você vai usar aquilo. Eu queria muito saber ali do mercado o que tava fazendo. E o Diego traria isso lá pro finalzinho do curso, né? Falei, cara, eu preciso disso. Tipo, cara, é isso. Eu preciso muito saber. É justamente esse assunto aqui que eu quero. E eu tinha esquecido, ó. Conversando aqui contigo que me lembrou que foi um dos fatores de eu investir também. Teve outros fatores que eu sempre lembro, mas esse foi um dos fatores que falou, cara, vale a pena o investimento para eu entender mais isso daqui de mercado. Uma das coisas também que chamaram a atenção é justamente a tratativa de testes que vocês fazem no curso, né? E isso era uma coisa que eu queria já aprender há um bom tempo, que já havia estudado um pouquinho por fora, mas o curso veio para fortalecer assim ainda mais, sabe? Me mostrar de fato como é que funciona, como eu posso aplicar aquilo na prática, onde é necessário aplicar o teste também. Para você ter uma aplicação, não tem necessidade de você aplicar teste em todas as telas, em todas as funcionalidades, né? Vamos falar um pouquinho sobre foco, assim, né? A gente gosta muito aqui também de bater na tecla. A gente tem vários pilares que a gente entende que faz parte da evolução da pessoa. Essa parte da comunidade é uma parte muito forte, né? Essa parte de você sempre estar estudando, sempre estar aprendendo. E uma das partes também é o foco, né? Como que você lida com o foco no seu estudo, na sua evolução? Como que isso entra pra você? Porque a gente tem vontade de fazer tantas coisas como programadores, né, cara? A gente quer fazer muita coisa massa que aparece por aí. Como que funciona pro Dani esse assunto? Lá na empresa isso não é um problema, né? Tem sempre algo para eu fazer e eu foco naquilo. Mas por fora, eu sempre tenho dificuldade em focar em um projeto pessoal meu. Eu tenho muita vontade de fazer várias coisas e eu acabo me perdendo nisso, né? Acho que isso é o que mais me incomoda de talvez tentar focar nos meus projetos pessoais em alguma coisa específica, né? Pô, legal, cara. Massa abrir isso. Eu Uhum. tenho vontade de fazer várias coisas e acabo me perdendo. Eu crio um projeto aqui esse final de semana, aí no final de semana que vem, pô, mas essa ideia aqui é muito maneira. Aí eu já crio outra. No outro final de semana as duas não estão concluídas, né? Porque eu não terminei nenhuma nem outra. Mas sim, no trabalho não tem esse problema porque a gente tem um projeto ali para trabalhar e a gente foca naquele ali, né? Assim, eu tenho TDA, eu tenho muita ansiedade e muita chuva de ideias. Super rola isso comigo de às vezes começar um projeto, não terminá-lo, ou falar, pô, não, vou começar esse outro que é mais legal. Isso aí é meio que constante comigo, eu sempre preciso me policiar mesmo, né? Então eu tenho que usar coisas muito sérias, tipo, esse lance de, cara, eu tenho que saber o que tem que fazer amanhã, porque senão eu vou acordar amanhã, eu vou ter uma ideia de, sei lá, vou fazer um robô de ações, eu nem mexo com ações, mas eu quero fazer. Não, Acontece você não contigo? sabe do pior. É que eu e meu irmão já teve essa ideia. A gente começou a fazer, inclusive, um Aí, robô de ações, exatamente. Mas é é isso. engraçado, né? Tipo assim, cara, é super normal, assim, a gente tem muita coisa em comum, cara. E assim, aos poucos a gente vai pegando uma coisa ou outra que vai encaixando. Pra minha vida, se eu não coloco, por exemplo, aquele Pomodoro, que eu gosto de falar muito pra galera, 25 minutos, 30, 40, não importa, pra depois ter pausas. Se eu não faço isso, eu tenho muita tendência de ficar meio que divagando nas ideias, sabe? Vou divagando, vou fazendo uma coisa, faço muito tempo aquela coisa, 1 hora e meia, 2 horas, depois eu canso pra caramba. E aí, aos poucos, a gente vai adicionando isso, né? É massa que veio certinho, o conteúdo da Rocket veio certinho com o que você tá vendo no mercado hoje, né? Você ainda continua estudando esse mesmo tipo de conteúdo? Ou você tá, ou em termos de programação, você tem visto outras coisas? Como que tá pra você nos dias de hoje? Como eu entrei nessa última turma do GoStack, eu acabei ganhando acesso ao Ignite. Então, assim, ainda tem muita coisa para eu estudar. Eu ainda nem comecei o Ignite, né? Tem, assim, mais um mar de coisas para eu vasculhar ali dentro ainda. Então, eu ainda continuo estudando isso, mas já tô com um olhar de ir buscando coisas novas, né? Uma coisa que acho que eu não comentei é que lá na faculdade, quando eu estudei, normalmente as faculdades elas estudam C, né, C++. Lá na minha faculdade não, o meu professor ele resolveu adotar o Python com a gente. Então eu tive Python na faculdade, o que assim, como lá é um curto espaço de tempo, né, a gente tem 6 meses lá, uma ou duas aulas na semana, deu pra gente trabalhar muita coisa com Python. E assim, eu tinha meio que esquecido isso por um tempo, né? Eu entrei programando com outras linguagens, fui com JavaScript, depois TypeScript, e aí agora eu já estou meio que retomando o meu olhar, assim, né? Eu já estou flertando novamente com Python, mas sem ainda focar. Eu quero ainda estudar assim mais coisas que eu tenho, né, para estudar. Eu sei que eu ainda
Tem muita coisa para estudar relacionada a React, React Native, agora o Next. Você até falou que você tem a dificuldade com foco, mas de certa forma o que você está fazendo é focar nesse momento em evoluir nessas coisas que você está usando para o seu trabalho e quem sabe um segundo momento dar essa olhada que, né, igual eu falo, a gente como programadores, cara, isso acontece constantemente. Eu mesmo tô numa fase onde eu quero me aprofundar cada vez mais nas bases, né? Por quê? Tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com o meu ensino. Mas, de certa forma, eu gosto de ver um framework, uma coisinha ou outra, para ir também entendendo o que está acontecendo. E isso é uma coisa que ajuda na outra. Mas a gente sempre tem um local onde a gente começa a ir com mais profundidade, né? E outro que a gente também não fica tão fora do que está acontecendo no mundo, né? Cara, falamos de evolução constante, falamos de foco, falamos de comunidade. A gente abordou, assim, aquilo que a gente sempre gosta de trazer para os alumnis aqui, para a conversa. E dentro disso, você já percebeu, né, Dani, que tem muito lance de mentalidade. Aos poucos, eu sempre vou puxando aquela mentalidade que vai fazendo sentido, sabe? Aquela mentalidade que a pessoa precisa ouvir isso daqui e sair daqui cheia disso, né? E é muito legal estar trocando essa ideia contigo. Temos que chegar perto do final, mas eu queria saber se faltou a gente falar alguma coisa, se você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente. Às vezes a gente acha que é muito tarde apesar de eu ser novo, né? Às vezes a gente acha que é muito tarde para poder recomeçar uma carreira. E às vezes, falando para a galera mais nova, né? Há muito uma pressão quando a gente entra na faculdade de que aquela faculdade que a gente fez vai ser a nossa carreira pro resto da vida, né? E isso é uma mentira completa, assim. Então, eu que ingressei numa faculdade de licenciatura em física, hoje em dia estou trabalhando com programação, pretendo continuar, mas não sei o dia de amanhã, né? O dia de amanhã pode ser que eu esteja trabalhando com enfermagem, não sei. Às vezes a gente entra numa faculdade ou num curso achando que a nossa vida vai ser aquilo para sempre, né? Mas não, a gente tem toda a chance do mundo de escrever a nossa história, de mudar de carreira, e a Rocket City está disposta a nos ajudar com isso, né? Nessa mudança de carreira, encontrar um novo propósito. E eu senti muito isso, assim. Hoje em dia o mercado de programação está super, mega, ultra aquecido. As oportunidades são imensas. Agora, ainda mais oportunidades remotas, né? E, assim, não me arrependo de ter mudado de área. Acho que é uma área fantástica. E tenho muito orgulho de fazer parte da comunidade. Né? Caraca, Dani, sensacional, cara. E se puxou um assunto que, pra mim, sempre foi muito verdade. E eu lembro várias vezes conversando com vários amigos, falando, cara, calma, tipo, isso que você tá fazendo agora, se não faz sentido, sai, né? Cara, eu cheguei a falar isso pra uma pessoa que tava... Eu acho que tava fazendo direito, estava ali no quarto ano, quinto, não sei, tava quase acabando. E a pessoa, eu via nitidamente que a pessoa odiava aquilo. E tava fazendo... Por que você tá fazendo? Ah, por causa que eu comecei, não quero terminar, tem que concluir. Não, cara, não... Então, ó, vamos subir 2 hashtags com o que você falou aqui. Primeira hashtag, nunca é tarde pra recomeçar. Exatamente o que você falou. E a segunda hashtag, escreva sua história. É isso, cara, não deixa os outros falar o que é certo ou errado. Comece a ir atrás dessas respostas para você escrever a sua história, para você entender na sua vida o que é que faz sentido ou não, né? É claro que a gente vai, com a sabedoria que a gente vai adquirindo, né? Conforme a gente vai conhecendo pessoas e trocando ideias, a gente vai descobrindo o que é que vai fazendo muito sentido para nossa carreira e o que é que, na verdade, foi só falado de uma boca para outra e que às vezes não faz muito sentido. Então, nunca é tarde para recomeçar e escrever a própria história, com certeza, é um baita de um desafio para algumas pessoas, mas a gente fica muito feliz, né, cara, de poder estar compartilhando isso, né? Você também tá feliz, assim, de poder estar compartilhando essa sua história? Sim, claro, claro. Eu acho fantástico, assim. Acho que a nossa história, muito mais além de ser vivida, ela deve ser contada, né? Para servir de inspiração, qualquer coisa que a gente possa ajudar, né? Se nossa história pode ajudar alguém, ela deve ser contada, né? Só para concluir, eu tava pensando aqui, né? Pessoas que estão vindo de outras áreas, a programação ela meio que abraça todo mundo, porque, como a gente estava falando no início, com a programação você vai poder trabalhar em diversas coisas diferentes, né? Aquilo que você falou, às vezes você vai fazer um aplicativo para uma agência de advocacia, para um advogado, você vai ter que estudar direito ali, né? Para poder entender as regras de negócio, enfim. E se a pessoa vem dessa área já, ela já tem uma bagagem, né, cara? Todas as áreas têm necessidades e precisam de soluções. E então, se a pessoa traz a programação com ela,
pra dar um upgrade no que ela tá fazendo, perfeito, porque provavelmente ela tem alguma dor ali naquela área, ela tem alguma coisa que ela vai poder resolver que eu não vou poder resolver, por exemplo. Eu não vou ter uma carreira naquilo ali e ter tanto conhecimento como aquela pessoa teria, se ela pegasse a programação pra poder resolver. Dani, obrigado. Nossa, demais. Eu falo que pra mim eu sou uma das pessoas mais abençoadas aqui na Rocket, porque eu tenho essa oportunidade de conversar com os alumni e sempre tá aprendendo demais, cara. Pra mim não tem um momento, toda tem um momento que eu falo, cara, olha, eu não tinha pensado, não tinha visto com esses olhos. Por isso que, mano, obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho em estar aqui com a gente. Pô, eu que agradeço, Maicon. Eu tava pensando esses dias que, assim, a gente assiste muitos videoaulas de vocês, né? Todos os canais, os vídeos que tem lá no canal no YouTube. E a gente parece que conhece muito já vocês, né? Eu pareço que sou muito amigo do Maicon, muito amigo do Diego. Massa. E agora eu acho muito maneiro esse papo que a gente tá tendo, que é a oportunidade de vocês conhecerem a gente também, né? Sim, nossa, cara. Porque assim, a princípio é sempre uma via de uma única, né? A gente tá sempre assistindo vídeos de vocês. E também não tem como vocês saberem quem todas as pessoas são, né? Mas assim também é uma forma da gente se aproximar um pouco mais, né? De vocês conhecerem nem que seja uma parte aí dos alunos de vocês. Exato, cara. E a tua história já tá agora marcada, né? A gente vai, com certeza. A partir do momento que isso daqui tá no ar, pra sempre temos a história do Dani também pra nos ajudar agora, cara. Que é sensacional. Obrigado, cara, pelo seu tempo, pelo seu carinho. E... valeu, Maicon. Grande abraço. Aquele abraço. E pessoal, um abração do Maicon. A gente se vê no próximo episódio de Alumni. Tchau, tchau.